Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Desde o mês de março, temos conversado com aqueles que nos acompanham sobre a formação do caráter na vida das nossas crianças, intermediários e adolescentes. Tomando por base as contribuições das ciências humanas e sociais, entendemos que o caráter se forma nas relações estabelecidas entre a constituição hereditária do organismo e o que se elabora nas interações com os outros, ou seja, nos processos de ensino-aprendizagem. No dia a dia, já atendemos muitas mães dizendo a respeito de filhos ainda pequenos: meu filho não muda, nasceu assim, é autoritário como o pai, ou essa criança puxou a avó. Apesar de considerarmos a constituição fisiológica e biológica da criança, ou seja, aquilo que ela herda biologicamente de seus pais, ressaltamos a importância da mediação na formação do caráter humano que vai se constituindo a partir das interações familiares, inicialmente entre os pais e os filhos. A partir dessa compreensão, com as professoras doutoras Mônica Médici e Késia Nunes, já conversamos a respeito do funcionamento do cérebro, das contribuições da família na formação do caráter humano, bem como o estabelecimento de limites, a função das palavras e das amizades. E se você não acompanhou, volte à playlist do programa Organização e Método no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube e assista. Para concluir esta temática da formação do caráter humano neste mês, vamos conversar a respeito dos sentimentos. E perguntamos a você que nos assiste: como lidar com os sentimentos dos nossos filhos? Como ajudá-los a entender os seus próprios sentimentos? Juntamente com as contribuições das ciências, nós escolhemos como orientação a Bíblia, uma referência de fé e de prática. A palavra do Senhor, no livro de Isaías 38:3, registra a oração de Ezequias. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Como vemos, imerso por um sentimento de tristeza, Ezequias chorou muitíssimo. E o que o Senhor fez ao ver as lágrimas de Ezequias? Ele já havia enviado o profeta Isaías, como bem sabemos, e dado a seguinte ordenança: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Portanto, o Senhor já havia falado uma vez. Então, ele deixou Ezequias chorando? Não. Ele ouviu o clamor, a oração de Ezequias e mandou Isaías voltar a ele e dizer: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas e eis que te acrescentarei aos teus dias 15 anos. E nós, pais e mães, o que fazemos quando vemos nossos filhos tristes, chorando? Como lidamos com os sentimentos dos nossos filhos? Deixamos eles de lado porque já falamos uma vez ou conversamos atentamente, ouvimos para entender o sentimento de tristeza? Naquele momento, assim como o Senhor parou a eternidade para ouvir Ezequias e acolhemos, o Senhor acolheu a oração de Ezequias e concedeu mais 15 anos de vida. Assim como as crianças precisam aprender sobre o mundo natural e físico, elas também necessitam aprender sobre o mundo interior. E não podemos delegar esse ensino à sociedade, às escolas, às professoras da Escola Bíblica Dominical, pois o Senhor nos deu por herança os nossos filhos e eles precisam da nossa orientação segura, da nossa mediação para entender os seus próprios sentimentos e a vida. Erroneamente, acreditamos que as crianças, intermediários e adolescentes não sentem tristeza, frustração, raiva, porque esses sentimentos são exclusivos da vida adulta, quando na verdade são comuns a todos nós, desde a mais tenra idade até a velhice. Conversar a respeito do que sentimos com os nossos filhos, mostrar a eles que em determinados momentos também sentimos tristeza,
Também choramos porque somos humanos e até Jesus, quando se fez homem, chorou, conforme está registrado no livro de João, capítulo 11, verso 35. Conversar sobre o que eles sentem, o que eles vivenciam nas escolas, as suas relações com os colegas, ouvir atentamente, olhando em seus olhos e não um olho na criança e outro na tela do celular. Acolher e ensinar a entender os seus próprios sentimentos possibilitará que compreendam a tristeza como um sentimento momentâneo, que precisa ser vivido, mas é passageiro. Permitirá compreender a si mesmo, respeitar o seu tempo e aos outros. Os estudos das ciências humanas e sociais vão nos mostrar que essa capacidade de se conhecer, de se colocar no lugar do outro, ajudará as nossas crianças e adolescentes na resolução de conflitos, na tomada de decisões, na construção de novos relacionamentos, na responsabilidade ética de suas próprias escolhas e consequências. Na prática, não há necessidade de separar um dia e um horário específico para conversar com os nossos filhos sobre o sentimento de tristeza ou de alegria, mas sim em meio às próprias atividades cotidianas. Acolher é demonstrar que todos os sentimentos são importantes e têm algo a nos dizer. Que possamos permanecer firmes no propósito de educar os nossos filhos para esta vida, mas sobretudo para uma vida eterna com Deus. A paz do Senhor Jesus.